A paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus, Ele é grandioso, Deus, Ele é poderoso e Ele cuida de nós em todo tempo. Deus, Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Deus é nosso socorro bem presente na angústia. Hoje eu tenho uma palavra, irmãos, para os nossos corações, da parte do Senhor, que está lá em Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Diz assim: Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo... Esse aqui quem está falando é Esdras, né? Ele está relatando. O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com o povo dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, ouvindo eu quem? Esdras, né? Ouvindo eu tais coisas, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei o cabelo da minha cabeça e da barba e me sentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão do cativeiro, porque eu permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi a mão para o Senhor, meu Deus, e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde o dia de nossos pais até hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis e outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomia, como se vê hoje. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, pois nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, para nos dar estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém, na nossa servidão, que não nos desamparou nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um rumo de segurança, um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora é o nosso Deus, é nosso Deus. Que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus profetas. A terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos teus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não darei aos vossos filhos a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, porque para que sejais fortes e comais o melhor da terra, deixar por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das más obras e da nossa grande culpa, eu vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim como contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo é,
pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo estava chorando com grande choro. Vou ler até aqui, irmãos, uma palavra muito forte para nós nesse dia. Uma palavra de arrependimento, de confissão. Aqui nessa palavra, Esdras, ele estava reconstruindo as muralhas de Jerusalém. E ele ficou sabendo que entre o povo, até mesmo entre, como essa palavra que a gente leu, né? Que até mesmo entre os sacerdotes, entre os levitas, todo o povo de Israel, eles haviam se casado com as mulheres daquela nação que Deus falou para eles, que não era para eles se misturar. E ele ficou sabendo que eles haviam feito isso, que eles tinham se entregado ao pecado, fazendo aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Eles tomaram as filhas daquele povo, daquela nação, e misturou a linhagem santa com os povos daquela terra. E quando Esdras ouviu isso, ele rasgou as suas vestes, e rasgou o seu manto. Ele arrancou os cabelos da cabeça e da barba. Ele deve ter sentido uma dor muito forte, né, irmãos? E ele fala que ele se assentou atônito e que ele ficou chorando, porque ele conhecia qual que era a vontade de Deus. Ele ficou atônito diante disso, do pecado do povo, porque ele sabia qual era a vontade de Deus. Então ele falou para o Senhor: Senhor, eu estou confuso, envergonhado, para mim poder orar a Ti nessa hora. Aí, irmãos, ele confessou o pecado do povo como se fosse o pecado dele, porque ele fala assim: meu Deus, as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, a nossa culpa cresceu até os céus. Ele confessou o pecado do povo como se fosse o pecado dele. E nós, irmãos, quantas vezes nós temos nos humilhado diante de Deus pelo pecado das nossas famílias? Essa palavra para mim, ela veio muito forte de encontro a mim nesse dia, porque todos nós, nossas famílias não são famílias perfeitas. E sempre tem aqueles que estão fazendo coisas erradas que não agradam a Deus. E essa palavra, irmãos, é para a gente tomar uma decisão de quem a gente quer servir. De você verdadeiramente mostrar para todos quem é o seu Deus. E que você, assim como Deus, você também não está contente com o pecado que eles estão cometendo. É chegado o tempo, irmãos, de nós rasgar nossas vestes, de nós rasgar o nosso coração, de nós nos humilhar diante do Senhor e pedir perdão pelos pecados da nossa família. Pedir perdão pelo pecado das nossas famílias. Assim como Esdras pediu perdão. Nós sabemos, irmãos, que tem que haver um arrependimento. E se nós nos calarmos diante do pecado, eles nunca vão saber o que é certo e o que é errado. Se nós não pregar a verdade, não mostrar a verdade, como é que eles vão saber que eles estão vivendo na mentira, que eles estão vivendo no pecado, no erro? Se nós nos calarmos. O Senhor nos escolheu, amados, para fazer a obra dele, para pregar a palavra dele, para levar a libertação para aqueles que estão cativos, para dar luz àqueles que estão, dar luz àqueles que estão na escuridão, para os cegos virem enxergar, para os surdos virem ouvir. Então é tempo que nós abrir a nossa boca como servos do Senhor. Primeiro você vai confessar os pecados da tua família, assim como Esdras fez. Pede perdão pela tua família,
levanta um jejum, levanta um tempo de oração, levanta tuas mãos e clama ao Senhor para que Ele tenha misericórdia da tua família, para que Ele tenha misericórdia das nossas famílias. Enquanto Esdras estava ali se derramando diante do Senhor, se humilhando diante do Senhor, pedindo perdão pelos pecados, como essa palavra, amados, que a gente leu. Você pode ler ela de novo para você poder entender. Ali ele falava tudo, ele pedia perdão. Oh, aleluias. E Deus, Ele é justo, irmãos. Deus, Ele é justo. Se nós nos humilhar diante dEle, Ele vai entrar com cura nas nossas famílias, Ele vai entrar com restauração, Ele vai entrar com libertação. Porque enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, todo o povo de Israel, amados, se ajuntou a ele. Uma grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, e todo o povo chorava com grande choro. Eles também estavam ali se arrependendo dos pecados do povo, dos pecados deles. Aleluia. E aí o sacerdote, ele se levanta, ele fala: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas ainda há esperança para Israel. Assim o profeta diz, e assim o Senhor, ele diz para mim e para você, irmãos. Ainda há esperança para Israel, ainda há esperança para a tua família, ainda há esperança para a tua casa. Mas esse dia você tem que fazer uma aliança com o nosso Deus. E ele fala assim: levanta-te e ser forte e age. Às vezes, irmãos, nós temos que nos levantar dessa oração. Nós temos que nos levantar desta oração e ir aonde está o pecado para que haja um conserto. A gente tem que ser forte, falar a verdade. E temos que agir, pregar a palavra do Senhor para que haja restauração. E quando Esdras, ele fez isso, todo o povo se arrependeu, irmãos. E houve um conserto diante de Deus. Eles se consertaram com o Senhor, porque Esdras, ele tomou uma decisão de pedir perdão pelo pecado do povo. Ele confessou o pecado e ele pediu perdão, e todo o povo se arrependeu e teve um grande conserto. Às vezes, para Deus restaurar, amados, a muralha de Jerusalém, às vezes para Deus restaurar a sua família, o que está faltando ainda é pedir perdão. É você confessar o pecado da tua família e você pedir perdão. Às vezes é isso que está faltando para que haja restauração no meio da sua família. Espero que Deus tenha falado com você nesse dia. E eu agradeço por essa oportunidade e fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.